energético, mas a gente vai falar aqui especificamente do energético. Ok, então esse aqui, né, sou eu, Felipe Centeno, professor da UAXA, Universidade Federal Rural de Pernambuco, e aqui aparece também meu e-mail, caso tenham alguma dúvida e queiram enviar depois alguma pergunta. Bom, antes de começar a falar de aproveitamento energético de biomassa, né, já que estamos falando de aproveitamento energético, vamos deixar claro o que é energia, né? Antes de começar, para todo mundo ficar sintonizado, né? Então, energia, gente, é basicamente a capacidade de realizar câmbios, assim dessa forma, capacidade de realizar câmbios, né? Então, por exemplo, qualquer câmbio que você possa observar implica uma transformação, né? Uma conversão de energia, qualquer câmbio que você possa imaginar. Então, por exemplo, ligar ou desligar uma luz, movimentar as mãos, abrir e fechar os olhos, qualquer tipo de câmbio que você possa observar, você já pode imaginar que ali está acontecendo conversão de energia, né? Então você já imagina que energia, né, está em tudo basicamente, né? Porque tem câmbios, né, em todo momento. Inclusive tem a primeira lei da termodinâmica, né, que também é importante lembrar, que fala que energia não pode ser criada nem destruída, somente transformada. Bom, mas não somente os câmbios que você possa observar implicam energia. Também o Einstein, né, ele demonstrou que a massa, qualquer massa, basicamente, né, ela pode ser transformada também em energia. Então, tem essa equação famosa ali do Einstein. Então, qualquer massa que você observe, já você pode imaginar que ali tem uma energia, né, um potencial de energia ali. Então, câmbios e, em geral, qualquer massa implica energia. Vamos entrar agora um pouco sobre como é o consumo de energia per capita. Muita atenção para essa palavra aqui, per capita. Né? Per capita significa, né, por pessoa, por cada pessoa. Então, esse gráfico aqui está mostrando, através de 2 anos, né, mais ou menos ele está falando aí de 1975 até 2010, como que quanta energia cada pessoa consumia, quanta energia cada pessoa usava, né, no Brasil. Então, vocês podem ver que, na medida que foram passando os anos, no Brasil, e não só no Brasil, mas também no resto do mundo, né? O consumo de energia, o uso de energia de cada pessoa, ele tem ido aumentando, né? Cada que passa o tempo, você consome, né, mais energia, você usa mais energia. Isso aí, né, é algo que já está falando muitas coisas, né? Por exemplo, isso implica que se tem uma certa quantidade de energia disponível nesse ano 2020, no ano 2021, vai precisar ter mais energia disponível, né? Então, o pessoal aí de engenharia, né, sabe, por exemplo, que se tem termoelétricas ou então hidrelétricas, né, se tem uma certa quantidade hoje instalada, segundo esse gráfico, provavelmente no próximo ano vamos precisar mais, né? Basicamente isso que está falando aí. E isso acontece, como a gente está vendo aqui, não somente no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Está falando aqui o gráfico do Brasil e o gráfico do mundo. Então é isso, né? Muita atenção, novamente vou ressaltar. Consumo per capita, né? Por pessoa. Esse aqui é o mesmo gráfico, basicamente. É o mesmo gráfico, só que agora eu coloquei aqui os Estados Unidos, né, para vocês verem que cada país tem um consumo per capita diferente, né? Por exemplo, a média mundial é um pouco maior do que a média brasileira, mas a média dos Estados Unidos é bem maior, né? Mas também dá para observar aqui que os Estados Unidos, o consumo, ele praticamente tem estado quase estável, tem tentado diminuir até, né? É, bom, mas isso mostra, né, que é muito diferente o consumo per capita de um país para outro, né?
E tem diversos motivos que podem levar a que o consumo per capita de energia de um país seja maior, né, ou menor. Alguns desses motivos podem ter relação com a localização geográfica, né, com o clima. Talvez eles utilizam por causa do clima, né? Talvez eles precisam refrigeração ou então aquecimento. Então, assim, tem vários fatores, não somente geográficos da parte do clima, também tem a ver com o nível de consumo. A gente vai fazer uma relação agora entre diversas variáveis para você ter uma ideia sobre como a energia, né, ou o consumo de energia está diretamente relacionado com o desenvolvimento, né? Então, agora a gente vai comparar o uso de energia per capita, de novo, né, per capita por cada pessoa, versus diversos indicativos aqui de desenvolvimento. Então, por exemplo, a gente vai comparar com o PIB, né, PIB per capita, consumo de energia com PIB per capita. Também vamos comparar com o índice de desenvolvimento humano, taxa de alfabetização, taxa de mortalidade infantil, expectativa de vida no nascimento e taxa de fertilidade. Então, vamos lá. Esse aqui, né, é PIB per capita versus uso per capita de energia. Basicamente, aqui tem todos os países, né? Isso aqui foi tomado como referência o ano de 2014, que é onde tinha os dados disponíveis no banco de dados do Banco Mundial. Então, aqui você pode ver, basicamente, né, todos os países. No eixo horizontal, você tem o uso de energia per capita, ou seja, quanto consome cada pessoa daquele país. E no eixo vertical tem o PIB per capita. Então, vocês, logicamente, né, lembrando que PIB, entre maior seja o PIB, significa que o país, né, tem mais recursos, né, a economia está melhor, né? Então, por exemplo, tem países com PIB alto aqui, né? Por exemplo, Estados Unidos está aqui, ó. Mas vocês podem ver também que o uso per capita de energia dele, ou seja, cada pessoa lá consome muita energia, né? 7 toneladas de petróleo equivalente por ano, né? Então, é diferente para vários países. Por exemplo, uma coisa que a gente pode ver aqui, vamos comparar aqui, por exemplo, Austrália, ou Austrália aqui. Austrália com Dinamarca. Então, você tem aqui basicamente o mesmo PIB, mas consumo de energia per capita muito diferentes, né? Muito diferentes. Por exemplo, aqui, Dinamarca, ele tem um consumo de energia per capita bem menor do que a Austrália. E aqui tem o Brasil, né? O Brasil está aqui com um consumo de energia per capita relativamente baixo também, mas também um PIB baixo. De qualquer forma, tem aqui a linha de tendência desse gráfico que está mostrando que basicamente a tendência é que aumentar o PIB per capita leva a aumentar o uso per capita de energia, né? Então, isso significa o quê? Significa muitas coisas. Significa, por exemplo, que todos os países que estão, bom, todos os países, mas especialmente aqueles que estão em desenvolvimento, que estão tentando aumentar seu PIB per capita, por exemplo, para eles conseguirem aumentar seu PIB per capita, eles vão ter maiores requerimentos de energia. Basicamente, né? Está mostrando essa tendência aqui desse gráfico. Bom, vamos avançar aqui. Então, tem aqui o gráfico de índice de desenvolvimento humano versus uso per capita de energia. O índice de desenvolvimento humano, IDH, né, para quem não tenha ouvido falar, basicamente ele é um indicativo, vamos falar assim, de qualidade de vida. Ele mede vários fatores aí econômicos, da parte educacional, da parte de disponibilidade de serviços de saúde. Ele tem vários fatores que ele mede e basicamente ele vai de 0 até 1, né, 0 até 1. Sendo que são os países que têm melhor qualidade de vida, né? Tem melhor serviços educativos, serviços de saúde. Então, ele mede basicamente a qualidade de vida. Tem vários fatores que incluem o índice de desenvolvimento humano. Bom, esse gráfico aqui, a linha vermelha de tendência, está mostrando também que para você atingir um índice de desenvolvimento humano mais próximo de 1, basicamente, segundo essa tendência, você precisa também aumentar, né, ou você acaba aumentando o uso per capita de energia.
E novamente aparece essa conclusão que a gente tinha falado do gráfico anterior, né? Esses países, por exemplo, que estão em desenvolvimento, que tem um índice de desenvolvimento humano aqui relativamente baixo, por exemplo, aqui tem o Brasil. O Brasil está aqui mais ou menos na mesma linha da Colômbia. E se eles aumentarem seu índice de desenvolvimento humano, que é o que todo mundo quer, né? Todo mundo, os governos, né, teoricamente, querem aumentar a qualidade de vida dos habitantes. Então, para eles aumentar esse índice de desenvolvimento humano, necessariamente precisa de mais disponibilidade de energia, porque, segundo esse gráfico aqui está falando, que vai aumentar o uso também per capita de energia. Então, vamos continuar com outro indicativo aqui. Esse aqui é expectativa de vida. Expectativa de vida versus uso per capita de energia. É um gráfico com uma tendência parecida também. Expectativa de vida em anos, né, ao nascer. Então, aqui vai, esse gráfico está mostrando, por exemplo, de 50 anos até 90 anos aqui a escala. Então, assim, se você aumenta a expectativa de vida, está mostrando esse gráfico, para você aumentar a expectativa de vida, a tendência é aumentar também o uso per capita de energia, ou o contrário, né? Você tendo maior uso per capita de energia, acaba aumentando a expectativa de vida, né? E todos os países procuram aumentar a expectativa de vida. Então, é mais ou menos a mesma conclusão do gráfico anterior, né? Tipo, para isso se desenvolver precisa maior disponibilidade de energia, basicamente. Mas também tem outra série de conclusões que poderiam ser tiradas aqui desse gráfico, né? Levaria até muito tempo para falar de todas as conclusões que podem ser tiradas. Vamos só dar um exemplo aqui. Por exemplo, talvez, bom, aí você pega aqui mais ou menos Estados Unidos, que está quase, vamos falar assim, quase na mesma linha dos membros da OCDE. Então, significa que a expectativa de vida entre eles dois é praticamente a mesma, mas mesmo assim, a média dos países da OCDE consomem menos energia per capita, né? Usam menos energia per capita. Ou seja, também esse gráfico está falando é possível, né, com um pouco menos de consumo de energia per capita, atingir, né, maiores indicativos de expectativa de vida. Então é isso, mas a tendência, né, já a gente falou sobre a tendência. Então a tendência é uma, né, esse aumento dos indicativos leva basicamente a maior necessidade de energia, porque vai ter maior consumo per capita de energia. Mas também o gráfico mostra claramente que nem sempre você precisa consumir tanta energia per capita para atingir os indicativos, né? Por exemplo, essa comparação que a gente fez aqui dos Estados Unidos com os outros membros da OCDE. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Esse aqui é outro gráfico muito parecido também à tendência, mas esse gráfico aqui fala de alfabetização, né? Porcentagem de maiores de 15 anos alfabetizados versus uso per capita de energia, né? Então, é mais ou menos a mesma tendência. Não vou entrar muito em detalhes, basicamente são as mesmas conclusões. Já esse gráfico aqui está mostrando fertilidade, né? Que ele está sendo quantificado aqui em nascimentos por mulher, né? Quanto é a média de nascimentos por cada mulher daquele país versus o per capita de energia, né, daquele país. Então, está mostrando aqui também uma tendência já um pouco diferente, mas que é muito interessante também. Está mostrando assim, países que têm um uso per capita de energia grande, vocês já estão aqui, né? Eles têm uma tendência a ter uma fertilidade menor, ou seja, a ter menos filhos, né, por mulher. E também está mostrando aqui que os países que têm uso de energia per capita baixo, por exemplo, aqui entre 0 e 2, vocês podem ver que tem muitos aqui com fertilidade muito alta, ou seja, são países aqui, por exemplo, Angola, né? Está mostrando que é uma média aí de 6 nascimentos por mulher, né? São muitos filhos, né, por cada mulher naquele país. Então, isso mostra, né, o grau também de subdesenvolvimento, né, basicamente. Em esses países, seguramente, né, não tem muita disponibilidade de energia e, pues, é um indicativo de subdesenvolvimento e também está mostrando maior número de nascimentos por mulher.
Bom, tem mais um que tem uma tendência parecida aqui. Isso aqui é mortalidade infantil versus uso per capita de energia. Mortalidade infantil, a ideia é reduzir a mortalidade infantil, né? A ideia é ter menos mortes, né, no nascimento, é reduzir a mortalidade infantil. E esse gráfico aqui está mostrando que a tendência é que se você quer reduzir a mortalidade infantil, aparentemente vai aumentar também o uso, né, per capita de energia. Essa é a tendência que está mostrando esse gráfico aqui. Então, assim, em resumidas contas, parece que o desenvolvimento ele requer disponibilidade de energia, né? Requer maior disponibilidade de termoelétricas, hidroelétricas, parques eólicos, qualquer fonte aí de energia, especialmente, né, as renováveis. Então, vamos lá, vamos continuar aqui. Isso aqui são os chamados Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Tem 17 objetivos aqui do desenvolvimento sustentável definidos pela ONU. E um deles, vocês podem ver o número 7. Nesse número 7 aqui é energia acessível e limpa. Então, um dos objetivos é energia acessível e limpa. Mas se vocês param para pensar, tem outros objetivos aqui. Erradicação da pobreza, emprego, boa saúde, educação, né? Muitos desses objetivos do desenvolvimento sustentável, como a gente viu nos gráficos anteriores, eles estão diretamente ligados à energia. Ou seja, você precisa ter energia disponível para poder atingir esses objetivos do desenvolvimento sustentável, né? Que um deles é a energia, mas na verdade praticamente todos os outros tem relação com a necessidade de ter energia disponível, de produzir, né, maior quantidade de energia, novas fontes de energia, etc. Bom, isso aqui é uma pequena enquete, né? De uma pergunta aqui: a matriz energética do Brasil é na sua maior parte renovável? Né? De acordo com o que você conhece, responda se a matriz energética do Brasil é na maior parte renovável. Vocês podem responder ali com um comentário no chat. Você responde, por exemplo, se você acha que a matriz energética do Brasil é na sua maior parte renovável, ou então 2, se você acha que não, ou então 3, se não está muito seguro de se é mesmo ou não renovável. Bom, eu já vi algumas respostas aqui, o pessoal está dando sua resposta. Tem alguns que responderam 1, tem outros que responderam 2, né? Talvez alguns que não responderam, ou então responderam 3. Existe uma tendência a achar, né, ou a acreditar que a matriz energética do Brasil é, na sua maior parte, renovável. Quando se pergunta pela matriz energética do Brasil, geralmente as pessoas pensam em energia hidroelétrica e falam: não, o Brasil tem muita energia hidroelétrica, então a matriz energética do Brasil é, na sua maior parte, renovável. Mas, na verdade, isso não é verdade, né? Isso não é certo. Vamos ver por quê. Isso aqui é a matriz energética do Brasil versus a matriz elétrica do Brasil. Né? Uma coisa é a matriz energética, que foi o que eu perguntei aqui, né? Matriz energética, e outra coisa é a matriz elétrica. Né? Porque, como a gente viu lá no início, no primeiro slide, energia ela está em todo que seja mudança. Qualquer câmbio implica transformação de energia, não somente energia elétrica. Né? Então, a gente não está falando energia, somente energia elétrica, não. A gente está falando de qualquer tipo de energia. Por exemplo, movimentar os carros requer combustível, né? Energia. Só o fato deles se movimentarem, mesmo que sejam, né, elétricos, a gasolina, qualquer tipo de combustível, só o fato deles se movimentarem, já a gente viu que o conceito é que se tem movimento, tem mudanças, né? Tem câmbios. Então, implica energia. Então, a matriz energética brasileira, ela tem 36 bom, esses dados são de 2018, né, mas não deve ter mudado muito.
Então, tem 36% de derivados de petróleo, o qual não são renováveis, né? Gás natural, 13%, que também não é renovável. E tem carvão aqui, mineral, que também não é renovável. Se você somar esses três ali, dá mais do que 50%. Então, significa que a maior parte da matriz energética brasileira não é renovável, né? Agora, se você foca somente na matriz elétrica, ali sim, a maior parte é renovável, porque a maior parte ela vem de hidroelétricas. Mas então é isso, é importante, né, não pensar que a matriz energética é renovável e, né, não precisa de ser mais renovável, já tem suficiente energia renovável. Não, na verdade, a maior parte da matriz energética brasileira nem é renovável. Então, vamos lá. Biomassa, entrando já no assunto específico da apresentação, biomassa. Biomassa versus petróleo. São eles renováveis? São eles amigos ou amigáveis, né, com o meio ambiente? Porque isso também é uma questão, né? São duas coisas. Uma coisa é ser renovável e outra coisa é ser amigável com o meio ambiente. Não necessariamente ser renovável significa que seja amigável com o meio ambiente, né? Renovável significa, né, que ele como o nome está falando, eu poderia usar outra palavra, na verdade, não estou conseguindo ter outra palavra na cabeça nesse momento, mas ele renova em um espaço de tempo relativamente pequeno. A gente fala de uma escala de tempo humana, né? Uma escala de tempo humana, ou seja, um espaço de tempo pequeno. Não sei, vamos falar de ventos, né? Energia do vento. Tem ventos ali, né? Cada dia tem um ciclo aí de ventos, então é um tempo pequeno, então ele é renovável. Outra questão é se é amigável com o meio ambiente, né? Se impacta o ambiente. Então vamos lá, estamos falando de biomassa e petróleo. Petróleo, de acordo com a ANP, né, a formação do petróleo é caracterizada pelo acúmulo de material orgânico. São condições específicas de pressão e isolamento em camadas do subsolo e bacias sedimentares sofrendo transformações por milhares de anos. Então, aqui já está falando algumas coisas interessantes. Por exemplo, quando fala que precisa de milhares de anos, já a gente sabe, então, que ele não é renovável. Ele não é renovável. Agora, falando em biomassa, fala aqui, qualquer material orgânico, por exemplo, derivado da vida vegetal ou animal, e que possa ser reposto numa escala de tempo humana, né? Uma escala de tempo humano, ou seja, pouco tempo, e isso, né, já dá a resposta de que a biomassa, então, ela é renovável. Você pega aí, não sei, uma árvore de eucalipto, leva 4 anos, 5 anos, né, até ela crescer. E assim com, né, diversas biomassas. Mas tem algo muito interessante aqui nas duas definições, e é a parte de que é material orgânico. Aqui fala, qualquer material orgânico. Material orgânico, né, estamos falando de plantas, animais, qualquer material orgânico. E aqui em petróleo também fala de material orgânico. Os dois são material orgânico. De fato, né, o petróleo, ele é basicamente biomassa, ou seja, animais, árvores, material orgânico, né, que em algum momento esteve, né, no ambiente, esteve vivo, e ele ficou, né, milhões de anos enterrado, basicamente, e se transformou em essa matéria que é petróleo. Então, petróleo e biomassa, os dois são material orgânico. Na verdade, a gente poderia dizer tipo que os dois são biomassa, só que um deles é renovável e o outro não é renovável, né? O que é renovável é o que se conhece hoje como biomassa, né? Que é material recente. Por exemplo, madeira, né? Você tem madeira ali, não levou muito tempo para se formar, ele é renovável, enquanto que o petróleo levou muito tempo para se formar. É a mesma madeira que pode ter se transformado em petróleo, só que levou muito tempo para se formar, então não é renovável. Agora, a questão de que se é ou não é amigável com o meio ambiente tem a ver com esse assunto aqui, o ciclo da biomassa. A biomassa, ela é amigável com o meio ambiente por causa do seguinte:
né? A biomassa, por exemplo, as árvores, né? Elas absorvem dióxido de carbono, né? Durante o crescimento delas, em aquele processo que todo mundo aprende ali na escola, o processo chamado de fotossíntese, né? Ela absorve dióxido de carbono, libera oxigênio durante seu crescimento. Aí, quando você usa ela, né, para produzir energia, por exemplo, você queima a biomassa, você libera também dióxido de carbono, mas é o mesmo dióxido de carbono que ela tinha absorvido. Então, se você faz as contas, ela não coloca no ambiente mais dióxido de carbono do que já esteve ali recentemente, né, no tempo que a biomassa estava crescendo. Então, o ciclo da biomassa, ela, né, não está colocando dióxido de carbono no ambiente mais do que o que já estava ali recentemente. Então, ela não faz um impacto no meio ambiente. Basicamente, essa é a resposta. Agora, o petróleo, ele é como se fosse a biomassa. Em algum momento, o petróleo pode ter sido árvores, por exemplo. Só que ele permaneceu muito tempo, né? Muito tempo encerrado, né? E você agora tirou ele daí, daquelas bacias, você tirou ele daí e coloca no ambiente. Você queima, né, a gasolina, o diesel, você queima isso e coloca no ambiente. Então, você está colocando um material no ambiente que não estava ali recentemente. Ele estava ali, mas ele estava ali faz, né, milhões de anos aí. Então, você acaba impactando o ambiente. Essa aqui é a diferença, então, entre petróleo e biomassa, e isso que mostra se um dos dois é renovável ou se é amigável com o meio ambiente. Então, biomassa renovável e amigável com o meio ambiente, petróleo nem renovável nem amigável com o meio ambiente. Bom, mas para falar de biomassa, de todas as rotas de transformação, é importante observar, né, todo o panorama da energia. Isso aqui seria todo o panorama da energia. Tem, por exemplo, as fontes de energia, incluindo as chamadas fontes não renováveis. Por exemplo, nuclear, carvão, gás natural, carvão mineral, petróleo, elas são não renováveis, a gente já viu por quê. E tem também fontes de energia renováveis. E dentro delas a biomassa, que a gente já viu por que ela é renovável. Mas tem aqui outras fontes, né? Eólica, solar. É possível também gerar energia renovável a partir de gradientes de temperatura, por exemplo, energia geotérmica, ou a chamada energia azul, que é gradiente de temperatura no mar. E tem várias outras fontes renováveis que vêm da água. Por exemplo, a partir do rio é possível ter energia hidroelétrica potencial, que é aquela que tem bastante aqui no Brasil. Mas é possível também ter energia hidrocinética. Ou, por exemplo, a partir do mar é possível ter energia renovável a partir das correntes, ou, né, a partir das marés, ou então a partir das ondas. Lembrando que isso aqui tudo tá se referindo a câmbios, né? A gente já viu que a energia tem relação com câmbios, qualquer câmbio implica energia. Então, por exemplo, a maré, né? A maré sobe, desce, fica subindo e descendo, né? Um câmbio. Então, aproveitar esse câmbio ali para tirar energia, é isso que é energia, né? Que é chamada de maré motriz aqui. Bom, mas o foco, bom, essas são as fontes de energia renováveis e não renováveis. Tem também um assunto da conversão de energia, né? Como transformar essas fontes em outras formas de energia, né? A gente já viu que a energia pode ser transformada. Isso aqui é o assunto de conversão de energia. Tem o uso final de energia, por exemplo, na forma de calor, ou na forma de trabalho. Uma das formas de trabalho é a energia elétrica. E, né, a energia elétrica também é um mundo. Tem também o assunto da eficiência energética e tem o assunto do planejamento energético. O foco dessa apresentação é o assunto da biomassa. Quais são as rotas de aproveitamento da biomassa? A gente já pode ver aqui, né, que tem a chamada rota bioquímica, ou seja, basicamente aquela na qual são produzidos biocombustíveis líquidos e biogás também. Biocombustíveis líquidos são muito conhecidos aqui no Brasil, por exemplo, o etanol, né, bioetanol, ou biodiesel, né, biocombustíveis líquidos, mas não são só esses, tem vários outros ali. Essa rota bioquímica, ela é classificada por gerações, a gente vai entrar um pouco mais em detalhe do que são essas gerações. Mas também é possível aproveitar energeticamente a biomassa a partir de rotas de conversão termoquímica, ou seja, que implicam temperaturas altas. E entre essas rotas tem, por exemplo, combustão,
que transforma a biomassa em calor. Tem gasificação, que transforma a biomassa sendo um combustível, por exemplo, sólido, em um combustível gasoso. Esse é o objetivo da gasificação. E tem também a pirólise. Bom, então isso que é a biomassa. Essas são as rotas. Aqui está um pouco mais explicado, né, o que são essas rotas, a rota termoquímica, a rota bioquímica, outras rotas aqui, né? Aqui está mostrando, né, qual que é o objetivo que você quer. Você pode querer calor, ou então você pode querer eletricidade, ou então você pode querer outra forma de combustível. Então está mostrando aqui quais são diversas rotas de aproveitamento de biomassa. Esse é um quadro que também mostra diversas rotas ali e fontes, né? Fontes de biomassa. Porque a biomassa, né, ela pode vir de diversas fontes. Ela é material orgânico. Aqui está falando, por exemplo, pode ser vegetais não lenhosos, vegetais lenhosos, resíduos orgânicos. Por exemplo, resíduos orgânicos, ela está dividido aqui em agrícolas. Qualquer resíduo orgânico agrícola é biomassa também, né? Então, por exemplo, casca de arroz, bagaço de cana, enfim, qualquer tipo de resíduo orgânico, ele é biomassa. Mas também pode ter resíduos orgânicos urbanos, né? O próprio lixo, né, urbano, ele tem uma parte que é biomassa, que seria a parte de orgânica recente, e tem outra parte que é, por exemplo, derivados do petróleo, como plásticos, né? Então, uma parte dos resíduos urbanos é biomassa. Pode ter também resíduos industriais, né, que são biomassa. Então, assim, biomassa, né, ela pode vir de diversas fontes e existem diversos processos, diversas rotas para transformar ele em outros energéticos. Esse quadro aqui está mostrando isso. E é isso o assunto, né, da nossa apresentação. Por exemplo, uma das formas de aproveitar energeticamente da biomassa é através de transformações físicas. Você pode transformar a biomassa em briquetes, que é isso que aparece aqui na imagem. Isso aqui é briquetes, ou seja, talvez você tenha uma biomassa em um formato pequeno e você quer transformar em um formato maior, né, para a utilização. Ou então você pode transformar em pellet, que seria como se fosse o contrário, né? Você tem uma biomassa originalmente em um tamanho maior e quer transformar ela em esse formato aqui pequeno para facilitar depois seu uso, seja para combustão, né? Geralmente para combustão, mas talvez pode ser também para gasificação, pirólise, né? Outros usos aí. Tem no Brasil, né, briquetes, tem muitas plantas aí que utilizam briquetes, que produzem briquetes, pellets também, mas realmente não tem muito disso por aqui. Esses mercados aí, por exemplo, de pellets na Europa e nos Estados Unidos, são mercados assim muito importantes, né? Principalmente porque tem a ver que eles têm, por exemplo, utilizam isso aqui para aquecimento, por exemplo, né? Utilizam isso aqui para aquecimento por causa do clima e tal. Bom, já falando das rotas bioquímicas, ou seja, rotas de produção de biocombustíveis líquidos ou então biogás, a gente tinha falado que essa rota bioquímica, ela é dividida por gerações. Fala-se, por exemplo, da primeira, segunda, terceira e quarta geração. Mais ou menos o que é isso, né? A primeira geração foram os primeiros biocombustíveis líquidos, que inclusive o Brasil, né, foi pioneiro no desenvolvimento de biocombustíveis líquidos a nível mundial. Então, mas por que chamada de primeira geração? Porque a primeira geração é biocombustíveis a partir de matéria que pode ser utilizada também como alimento, né? Então, por exemplo, você pode produzir bioetanol a partir de milho, né? Mas o milho é alimento, né? Então, quando você produz biocombustíveis a partir de matéria orgânica que pode ser utilizada como alimento humano, isso é considerado, então, biocombustíveis de primeira geração. Já os biocombustíveis de segunda geração é justamente quando você consegue produzir biocombustíveis a partir de matéria que não é alimento, né? Então, já isso é muito bom, né? Porque já você não está colocando aí essa competição ali entre alimentos e combustíveis, né? E biocombustíveis. Então, é possível também, né, produzir biocombustíveis a partir de matéria
de biomassa que não seja alimento. Por exemplo, biomassa lignocelulósica, né? Por exemplo, pegar troncos de madeira e transformar em biocombustíveis líquidos, por exemplo. Então, são tecnologias assim um pouco menos dominadas, vamos falar assim, né? Por exemplo, a maioria das usinas que produzem etanol no Brasil, elas fazem isso a partir de cana. A cana, ela, né, produz açúcar que talvez pode ser considerado um alimento. Eu falo talvez, né, porque está aí em dúvida, né, se é realmente um alimento. Mas quando você produz a partir de algo que não compete com o alimento, então isso aí é chamado de segunda geração e já existe no Brasil, acho que uma ou duas, talvez, usinas que estão produzindo bioetanol a partir de materiais que não competem com os alimentos, ou seja, biocombustíveis de segunda geração. Já os chamados biocombustíveis de terceira geração, basicamente são aqueles que não utilizam terra para produzir a biomassa, né? Porque apesar de que os biocombustíveis de segunda geração não são alimento, eles podem estar utilizando talvez uma terra, né, que poderia estar sendo usada para a produção de alimentos. Então, já a terceira geração, por exemplo, a partir de algas, né, macroalgas ou microalgas, que já não seriam terrestres, talvez no mar, né? Então, já não compete então com esse terreno que poderia também ser usado para a produção de alimentos. São os chamados biocombustíveis de terceira geração, que basicamente vêm a partir de algas. E ainda tem a quarta geração. A quarta geração faz referência ao uso, né, das técnicas da terceira geração, mas também captura de CO2 para produzir biomassa, para produzir, por exemplo, as algas. Né? Essas algas são produzidas a partir de CO2, então esse CO2 é capturado do ambiente, você retira CO2 do ambiente através de um processo que vai produzir a biomassa, né? Então, não somente não usa, vamos falar assim, o terreno, né, que poderia ser usado para alimento, mas também retira CO2, né, captura CO2 que pode ter sido produzido aí talvez por fontes não renováveis, né, fonte ali do petróleo, principalmente, ou então gás natural ou carvão mineral. Bom, então aquilo lá era a rota bioquímica, principalmente a rota de biocombustíveis líquidos. Tem também a chamada rota termoquímica. A rota termoquímica e aproveitamento energético da biomassa tem a ver com altas temperaturas. Por exemplo, você pode queimar biomassa, é uma combustão, né? Combustão, mas combustão está diretamente relacionada com alta temperatura. E o produto da combustão é calor, ou seja, transformar a biomassa em calor. Esse calor, logicamente, você vai utilizar depois em algum outro processo, seja de aquecimento ou então seja de geração de vapor para movimentar uma turbina que vai gerar eletricidade, enfim. Mas basicamente o resumo é que a combustão transforma a biomassa em calor. Tem também a gasificação, que é um processo também que tem relação com altas temperaturas, mas que dessa vez transforma a biomassa, que pode ser, por exemplo, um sólido, ela transforma num gás combustível. Então, transformar um combustível, por exemplo, sólido, biomassa sólida, em combustível gasoso. Por isso que ele é chamada de gasificação. E é muito parecido com combustão. A única diferença dela, basicamente, tem a ver com a quantidade de oxigênio que é utilizada. Por exemplo, na combustão, você utiliza tanto oxigênio como a quantidade estequiométrica, ou seja, a quantidade necessária para oxidar toda aquela biomassa. Você utiliza a quantidade estequiométrica ou mais. Na verdade, sempre você está usando mais do que a estequiométrica, porque você quer garantir que o oxigênio, né, oxide toda a biomassa, ou seja, queime toda a biomassa. Agora, a gasificação, você utiliza menos oxigênio do que o necessário para queimar toda a biomassa. Então, você não consegue queimar toda ela e acaba que transforma em um gás combustível. A pirólise também é um processo termoquímico, né, que trabalha com altas temperaturas. A diferença também fundamental está na quantidade de oxigênio. Né? Aqui tinha a quantidade estequiométrica na combustão, ou mais. Na gasificação, menos do que a estequiométrica. E na pirólise, você não precisaria de oxigênio,
para fazer o processo de pirólise. E o processo de pirólise ele pode levar a um combustível sólido, por exemplo, o carvão vegetal que utiliza no churrasco, por exemplo, né? Mas ele pode levar também a um combustível gasoso ou, inclusive, pode levar a um combustível líquido. Esse processo chamado aí de pirólise. Essas são algumas das tecnologias utilizadas para fazer um processo de aproveitamento por gasificação. Fala-se em reatores do tipo updraft, downdraft, leito fluidizado e leito arrastado. Por exemplo, esse leito arrastado aqui, ele é muito utilizado em alguns países para transformar lixo, né? Transformar resíduo urbano, sólido urbano ali, né? Em eletricidade. Bom, primeiro é transformado em gás e o gás posteriormente é transformado em eletricidade, por exemplo, numa turbina ou em algum outro processo. Bom, eu tento sempre levar os conceitos de biomassa para a sala de aula, né, dos meus alunos. Isso aqui foi um projeto de aula que a gente fez, que é um microgasificador. Ele, né, seria um reator que transforma biomassa em um gás combustível. Então, não dá para entender muito bem, porque o pessoal não gravou assim, né, muito bem, mas basicamente tem aqui biomassa aqui na parte de baixo, tá vendo aqui, ó, biomassa seca aqui na parte de baixo. Ela é transformada em um gás que vai por essa tubulação, posteriormente ela é queimada aqui na parte de cima. Tá vendo? Esse aí é um gasificador, só que ele, na verdade, ele é um microgasificador, né? O que a gente pode fazer, assim, né, com poucos recursos. Mas também é a forma de mostrar que os processos de biomassa são processos, né, que a gente usa naturalmente, talvez a gente não percebe o que está acontecendo, né? Mas são processos que acontecem ali naturalmente, por exemplo, quando você está queimando carvão vegetal, né? Numa churrasqueira ali acontecem processos de combustão, também de gasificação aí. Bom, essas são uma feira de microgasificadores aí, né? Que teve em alguns países, que tem até um protótipo de microgasificador que está sendo utilizado para alimentar um fogão aqui de duas bocas, né? Bom, existem também, então, um processo de pirólise, como já falei, ele pode produzir um combustível líquido, por exemplo, transformar a biomassa sólida em um combustível líquido muito parecido com petróleo, ou transformar ela também em um combustível, em outro combustível sólido, por exemplo, o carvão vegetal e líquido também, ou então gás, né? Fala-se em três tipos de pirólise: pirólise rápida, intermediária e lenta. Isso depende do que você quer obter, né? Por exemplo, aqui fala aqui na rápida 75% de líquido, enquanto que a lenta, o que você produz principalmente é carvão vegetal. A lenta é o processo que é utilizado para produzir carvão vegetal, né? Então, você produz principalmente carvão vegetal. Produz um gás também, mas na maioria dos processos de pirólise lenta que tem por aí, né, para produzir carvão vegetal, geralmente não aproveita o gás que é produzido. Bom, tem também o processo de biodigestão, né? Transformar biomassa, matéria orgânica, em um gás através de biodigestão, um processo anaeróbio. Então, por exemplo, você pega aqui resíduo de estérculo animal, ou até humano também, né? Ou resíduos de culturas, né? Ou até resíduos de alimento. Você coloca lá em um reator chamado biodigestor, que ele não tem a ver com altas temperaturas, ele não é um processo termoquímico, ele é um processo aí que acontece em torno de 37 graus, né? Então é quase a temperatura corporal. De fato, é um processo que acontece inclusive dentro do nosso organismo, né? O estômago nosso, o estômago de uma vaca, é como se fosse um biodigestor também. Bom, então esse biodigestor transforma a matéria orgânica, ou seja, a biomassa, em um gás combustível, que é chamado de biogás, mas também transforma essa biomassa num resíduo líquido, que é um biofertilizante. Inclusive, é muito bom, é um fertilizante orgânico. E esse processo aqui é muito interessante, e ele está crescendo muito no Brasil ultimamente,
porque o Brasil tem um potencial muito grande de aproveitamento de biomassa a partir de biodigestão, só que ele não está sendo explorado, né? Porque talvez porque ele focou em outros processos, né? Como por exemplo produção de bioetanol, né? Mas o Brasil, por exemplo, se você pensa que ele é o maior produtor de carne, né? No Brasil tem aproximadamente uma cabeça de gado por cada pessoa, porque tem 200 milhões de habitantes, também tem mais ou menos 200 milhões de cabeças de gado. Então tem muito, é o maior produtor mundial. Então isso significa também que tem um potencial muito grande de geração de biogás, que na verdade não está sendo utilizado. E, inclusive, pode ser produzido muito biogás também a partir de resíduos da indústria sucroalcooleira, que também é muito forte no Brasil. Na maioria das vezes, mais de 95% das vezes não está sendo utilizado. Agora está começando a crescer isso aqui no Brasil, né? Mas tá lá no começo, né? Inclusive, eu acho que agora vai expandir muito, porque acabou de ser aprovado ali no Congresso, acho que foi ontem, se não me engano, uma legislação ali que vai liberar o processamento de resíduo do saneamento básico, né? Vai tirar o saneamento básico das prefeituras, por exemplo, e vai permitir a entrada de privados. Então, isso aí seguramente vai entrar muito privado que vai aproveitar esse resíduo para gerar também biogás. Isso aqui é uma usina grande de biogás, tá vendo? O biogás ele pode ser uma usina muito grande aqui. Na Alemanha é o país que está mais desenvolvido. O biogás ele utiliza muito. Por exemplo, eles podem ter uma área plantada exclusivamente para transformar em biogás. É muito normal lá. Mas o biogás também pode ser aproveitado em pequena escala. A gente viu o processo de gasificação, é a mesma coisa. Em biomassa é praticamente assim sempre. Você pode utilizar em grande escala e também em pequena escala. Por exemplo, em pequena escala, tem essa empresa aqui, chamada de Home Biogás, que ela vende um biodiesel pequeno, que você pode utilizar na sua casa, colocando resíduos de alimento para produzir biogás e também biofertilizante. Mais ou menos a conta é 4 quilos de resíduo para 3 horas de gás, né, em um fogão. Esse aqui é um projeto também que a gente está desenvolvendo de biogás aqui na UAXA, né, na Universidade Federal Rural de Pernambuco, que é também algo parecido, um biodigestor pequeno. A gente está montando esse protótipo aqui de biodigestor a partir de IBCs, né? IBCs são esses tanques brancos de 1 metro cúbico. Então a gente vai utilizar 2 IBCs, eu vou ampliar aqui para vocês verem melhor, 2 IBCs para produzir um protótipo aí de biodigestor. Bom, vou ampliar aqui um pouco as vistas para vocês verem mais ou menos. Aqui umas vistas, outra aqui, a vista superior está aqui. Bom, existe um potencial também de aproveitamento de biomassa, especificamente aqui no estado de Pernambuco. Se vocês querem conhecer um pouco mais sobre isso, eu vou recomendar vocês visitar esse material aqui, esse livro, chamado Inventário da Biomassa Produtora de Biogás em Pernambuco. Eles têm foco em biogás principalmente. Bom, é isso basicamente que eu queria passar para vocês. Se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta que quiserem fazer, fiquem à vontade ali. Pronto. Ok, Felipe, valeu pela apresentação. Muito boa, muito instrutiva. Legal mesmo. Pessoal, Certo, alguém tem muito obrigado. alguma pergunta aí, não? Pode falar por aqui pelo microfone ou pelo chat também, tá? Ninguém? Pelo visto, eu acho que não tem ninguém interessado. Ninguém quer fazer pergunta, não? Tem um comentário aqui no chat, né? Tá falando aqui o CTR Pernambuco em Itapissuma está implantando uma usina de biogás.
Sim, tem algumas usinas de biogás relativamente médias ou grandinhas, né, aqui em Pernambuco. Inclusive tem um exemplo bem interessante que é aqui em Jaboatão dos Guararapes, né? Tem o aterro sanitário de Jaboatão dos Guararapes, está aproveitando o biogás para produzir eletricidade. Então tem-se alguns exemplos aqui em Pernambuco. Mas em geral não tem muito, e no Brasil inteiro praticamente não tem muito, mas esse mercado está começando a crescer e ainda vai crescer. Vocês vão ouvir falar muito de biogás. Está perguntando aqui, tem como fazer um biodigestor em casa? Tem sim, claro que tem, porque inclusive eu acabei de mostrar aqui, né, um protótipo de biodigestor aqui que a gente está montando. Da mesma forma como a gente está montando ele aqui, dá para fazer em casa. Né? Esse aqui são IVCs, vocês podem ver, esse aqui é um bojão de água, né, que está virado aqui. E esses são dois IVCs. Né? IVCs, vocês viram um contenedor de 1.000 litros, né? Contenedor de 1 metro cúbico que tem muito ali em Recife, vocês vêem muito esses IVCs por aí que o pessoal vende. Ou qualquer outro tanque. O fundamental é você colocar a matéria orgânica fechada, não deixar entrar oxigênio. Né? Basicamente, eu posso resumir para quem quiser tentar isso. Né? Bom, quem quiser tentar, é muito importante procurar mais informação na internet ou perguntar para mim também. Mas eu vou resumir para vocês assim. Vocês pegam um tanque, né, que possa ser bem fechado, bem vedado. Vocês colocam lá estércol bovino. Né? Esse estércol bovino, vocês vão com água. Né? Estércol bovino com água, vocês vão fechar. Vão deixar ali durante uns 20, 30 dias, já ele vai estar produzindo biogás. Já ele vai estar produzindo biogás. E aí, a partir desse momento, já você pode alimentar mais biomassa, né? Seja resíduo de alimento, algum até resíduo de esterco de cachorro, de até humano mesmo. Você coloca isso aí e tem uma série de bactérias aí que estão transformando essa matéria orgânica em biogás. Então é possível fazer sim em casa, tranquilamente você pode fazer, né? Por exemplo, aqui tem um exemplo que a gente está montando. Bom, tem outra pergunta aqui. A maior quantidade de energia coletada orgânica pode ser retirada do excremento do gado ou humano? Bom, o que acontece é o seguinte, o processo de biodigestão, ele precisa de uma série de micro-organismos que eles estão em maior quantidade no excremento de gado. A maior quantidade está no excremento de gado, desses micro-organismos. Tipo assim, tem esses micro-organismos no esterco humano também, só que para você iniciar o biodigestor, é melhor você iniciar ele com esterco de gado. Por isso que eu digo o exemplo agora de iniciar com esterco de gado. Mas depois que está iniciado, já você vai colocando qualquer tipo de resíduo orgânico. Bom, tem mais uma pergunta aqui. Qual seria o fator de não existir muito investimento num método eficiente como o biogás? Bom, eu acho que no Brasil o que aconteceu provavelmente é que como o Brasil é pioneiro em desenvolvimento de biocombustíveis líquidos, né? Foi primeiramente no Brasil onde começou a aparecer o bioetanol, né? E o bioetanol ele é muito relevante aqui no Brasil, né? Então isso tirou um pouco a atenção, né, de outras rotas de aproveitamento, mas agora já a atenção está começando a ser voltada para essas outras rotas, incluído o biogás. Eu acho que tem mais a ver com isso, mas o potencial de biogás do Brasil é muito grande. Eu acho que provavelmente seja o maior do mundo, né, porque aqui tem muita cana e da cana também pode sair biogás. Inclusive tem algumas usinas lá no Sudeste, São Paulo e principalmente no Sul, né? Acho que tem umas duas já que tem usina de cana que tem biodigestor também. Então, assim, né? Eu acho que tem a ver com isso. Talvez se tirou o foco por causa disso, mas já está começando a ter foco de novo. De novo não, né? Está começando a ter foco o biogás. Tem outra pergunta aqui. Como eliminar o gás corrosivo e com forte odor ruim para a produção de gás orgânico? Isso, quando você produz o biogás ele é uma mistura de vários gases, né? E tem um gás, bom, essa mistura, o gás que mais importa é o metano, que é o combustível, mas tem uma parte ali que é
dióxido de carbono, que não é combustível, mas também não é interessante porque não é, né? Não é combustível e usa um espaço ali. E tem outro gás aí, que acho que é CO2, se eu não me engano, que ele tem um cheiro muito ruim, um cheiro de podre, né? Mas você consegue eliminar isso através de um filtro. Inclusive tem aqui, ó, aqui dá para observar, isso que está aqui é um filtro que a gente está colocando, um filtro de palha de aço, né? O filtro de palha de aço transforma esse gás SO2, transforma ele em outra substância, né? E já não tem cheiro o gás que sai. Bom, tem outra pergunta aqui. Nesse biodigestor existe um limite de oxigênio, porque na alimentação do biodigestor acredito que seja inevitável a entrada de oxigênio. Olha, o processo de biodigestão é um processo anaeróbio, não pode ter oxigênio, não pode ter oxigênio, necessariamente. Você tem que construir ele de uma forma que nem mesmo na alimentação entre oxigênio. Então você não pode pensar que vai ter um tanque com uma tampa na parte superior e quando você vai alimentar, vai tirar a tampa, né? Você tira a tampa, primeiro que o gás vai sair e segundo que o oxigênio vai entrar. Então você não pode pensar que pode ser dessa forma. Eu vou tentar mostrar aqui, não sei se vai dar para mostrar, mas em alguma vista aqui talvez dá para entender mais ou menos como funciona. Bom, eu acho que a outra vista está melhor. Essa vista aqui. Bom, mais ou menos essa vista dá para explicar. Tem dois IBCs aqui, né? Você pode ver que tem dois IBCs. A entrada da matéria orgânica é essa aqui. Tá vendo? Você coloca a matéria orgânica aqui, que é líquido, uma mistura aí líquida, né? E o nível de líquido, quem vai definir o nível de líquido, né? É basicamente a saída que vai definir o nível de líquido. Então, se eu coloco matéria orgânica aqui, não vai ter nenhum contato com oxigênio. O único contato que vai ter com oxigênio vai ser né, a superfície aqui livre do líquido. Então, não é o oxigênio entrando aqui no tanque. É só uma área aqui, que é a área transversal do tubo aqui de PVC, que vai poder ter um contato com oxigênio. Mesmo assim, você pode colocar uma tampão aqui, uma tampa aqui na parte de cima. Não sei se deu mais ou menos aí para explicar. Ô, Felipe. Felipe, Sim. quando você coloca o líquido nessa entrada aí, o ar que está dissolvido dentro dele tem oxigênio, né? Dissolvido onde? No líquido? Sim. Esse líquido está misturado aí em algum momento, está em contato com ar. Ele está em contato com o ar quando está por fora, mas não é muito assim, né? Mas Tem esse o ar na não, superfície, então mas... não interfere não, né? Não é muito, não. Por exemplo, você tem não sei, um tanque aberto com resíduos de resíduos de alimento, por exemplo. Aí, né, o ar está em contato com ele, mas não significa que o ar todo vai entrar ali, né? O que vai entrar ali é só o alimento mesmo. Não, eu digo assim, É, é. naturalmente pode haver uma mistura do ar com o líquido e você tem um resíduo de ar dissolvido dentro do líquido. E esse ar tem Pode oxigênio. ter, mas não vai ser muito assim, né? Não vai ser muito Não do que se, interfere, por né? exemplo, A estivesse produção aberto do isso aqui, processo. né? Não vai interferir muito, não. Não vai interferir no processo. Ah, tá bom. Esse aqui, por exemplo, esse protótipo aqui, para vocês terem uma ideia. Por exemplo, eu começo... Imaginem que ele está tudo vazio. Eu começo a colocar líquido aqui. O que vai passar? Por exemplo, ele está vazio. Eu coloco líquido, o líquido vai começar a aumentar o nível aqui, né? Vai aumentar o nível, aumentar o nível, aumentar o nível. Até onde vai chegar o nível? O nível vai chegar até aqui, né? Onde tem esse codo aqui, esse ângulo aqui, né? Até ali vai chegar o nível, Sim. né? E onde que está entrando o oxigênio? Não tem entrada de oxigênio mais, porque já o nível está até aqui, né? E o nível aqui na entrada está também até ali, né? O nível é igual. Então, o único contato com oxigênio é essa superfície livre que tem aqui, Certo. na entrada. Na parte de dentro já não vai entrar mais oxigênio. Beleza. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? Todos satisfeitos? Nenhuma dúvida? Bom, Felipe, quer acrescentar mais alguma coisa?
Algo mais? Não, é basicamente só isso aí. Qualquer coisa tá aqui, o contato meu, vocês sabem. E qualquer dúvida vocês podem enviar ali no e-mail também. Aí o Ulisses está perguntando qual é a função do segundo coletor. A função do segundo IBC é porque a gente está montando um biodigestor experimental em algumas usinas de biodigestão. Por exemplo, eu vou mostrar aquela grande aqui, ó. Vocês podem ver que essas grandes aqui tem, muitas vezes tem vários. Geralmente são três. Aqui tem como se fosse duas usinas, né? Aqui tem três. Por que que tem três? São basicamente dois biodigestores e um tanque cheio de biofertilizante líquido. Aqui também é a mesma história. Dois biodigestores e um tanque de biofertilizante líquido. Por quê? Porque dependendo da matéria que você está colocando ali, pode ser interessante, antes de chegar na temperatura de biodigestão, que é mais ou menos 37 graus, pode ser interessante você colocar essa matéria em uma temperatura maior, né? Como se fosse um processo aí de pasteurização, né? Então, você tem dois tanques para ter a possibilidade de ter uma temperatura diferente, né? Mas se a matéria não precisar disso, você simplesmente coloca os dois tanques com a mesma temperatura ou simplesmente você coloca um único tanque. Se você vai fazer na sua casa com um único tanque, você pode fazer. Tem uma pergunta aqui. Esse processo gera resíduo sólido? Resíduo sólido, bom, ele gera um resíduo líquido, né, que é um biofertilizante orgânico. Ele é uma mistura aí, né, de líquido com sólido. Mas ele é um biofertilizante, ele pode ser utilizado no jardim, né? Inclusive por isso que vocês veem aqui que tem um fogão e tem umas plantas. Cada que você coloca aqui 4 litros, esses 4 litros vão sair por outro lugar, né? Só que eles vão sair já como fertilizante orgânico. Legal. Joia. Então, acho que a gente pode encerrar por hoje, né? Certo. Então, muito obrigado aí, Pronto. todo mundo, por Ok. ter participado. E qualquer dúvida aí, qualquer comentário, pode enviar no meu e-mail. Pronto. Beleza, Felipe. Então, obrigado pela apresentação. Ok? Então, fica até uma próxima aí, a gente se encontra. Pessoal, até mais.